boa noite. Primeiro, feliz ano novo, né? Nossa primeira reunião desse ano, de 2020, como a Alcione comentou, uma chance de fazer diferente, retomar projetos que ficaram parados do ano passado, né? Dar um pouco mais de atenção na construção do próprio ser, e que com isso, né, para coroar o início do novo ano, a gente começa um novo capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec aborda a temática do dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E o tema de hoje a gente vai falar sobre o dom de curar. Kardec ele vai buscar um versículo do Evangelho de São Mateus, do Evangelho segundo São Mateus, no momento em que Jesus dá a missão aos 12 discípulos, 12 apóstolos. A instrução, o que eles têm que fazer? Com tudo que eles aprenderam, com o tempo que eles passam com Jesus. E agora, o que eles vão fazer? E é nesse sentido, e é nessa passagem que Kardec vai buscar esse versículo para a nossa reflexão aqui essa noite. E diz lá na Bíblia: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E justamente essa parte ele faz questão de elucidar, também dá título ao nosso capítulo, e que a gente vai trabalhar ela de uma forma mais profunda e principalmente tomando o cuidado daquilo que a própria doutrina diz, né, da gente não generalizar nenhum caso e principalmente contextualizar o que foi dito há 2000 anos atrás, com a nossa interpretação daquilo que está sendo hoje e do nosso contexto, né, do mundo contemporâneo, como a gente aplicar isso que Jesus disse para a nossa realidade, sem que isso interfira no nosso próprio modo de viver. Porque a princípio parece que aquela máxima aí que a gente trabalhou aqui, quando Jesus disse que não dá para servir a Deus e a Mamon, né, não dá para você ser escravo do dinheiro e querer ser um seguidor das palavras de Deus ao mesmo tempo, vai dar conflito. O que Jesus fala parece que sim. E talvez aí, com o entendimento do que Kardec trouxe, a gente consiga minimizar o conflito que isso gera, ou a princípio gerou em mim quando comecei a ler sobre isso e pensar no que falar aqui essa noite, né? E o que seria essa interpretação. Eu recortei no livro do Evangelho, Kardec trata sobre esse versículo de forma muito sucinta, um pequeno parágrafo, e aqui a gente vai analisar frase por frase que Kardec disse, e trazendo outros elementos para a gente construir aí sim uma ideia um pouco mais profunda para isso. Tá? Então a primeira frase de Kardec a respeito desse versículo é: com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. É uma conclusão bem direta, não deixa muito ponto para interpretação, né? Mas, como eu disse, assim como a sociedade em que Kardec escreve isso é muito distinta da nossa hoje, a de Jesus ainda mais, não é? A gente não pode de modo algum generalizar tanto o que o Kardec disse como o que Jesus disse. E tomar como interpretação literal aquilo que são as palavras de ambos nesse sentido. Tá? E pensar no contexto histórico de que quando Kardec escreve isso, e da forma como o mundo onde a gente vive hoje, e como que a gente pode interpretar isso. Dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Né? Quando a gente analisa isso mais a fundo, e principalmente quando a gente extrapola o versículo que Kardec destaca, a gente vê que Jesus continua e diz o seguinte para os discípulos: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, que seria sandálias, nem bastão, porque digno é o operário do seu alimento. E aí a gente acha que vai facilitar, dificulta um pouco mais. E eu me peguei perguntando, e a última referência que eu tenho, histórica, de uma pessoa que viveu dessa forma, pelo menos que eu li e conheço um pouco da biografia, né, é São Francisco, que abandonou realmente tudo, abandonou o luxo de uma família com posses, né, e foi atrás.
os apóstolos, naquele contexto, e essa passagem do Evangelho, pelo menos dá-se a entender que Jesus estava ali no íntimo, só com os discípulos realmente, falando isso para eles e com eles exclusivamente, a gente percebe que essa recomendação é um pouco mais direta para eles, para o grau, né, evolutivo, no conceito espiritual que os discípulos já haviam alcançado, estando lado a lado com o Mestre. E que a gente hoje, eu pelo menos falo por mim, não estou preparado de modo algum para largar tudo, absolutamente tudo, e fazer isso que Jesus falou, ou que São Francisco fez, sair com uma túnica, uma corda na cintura e viver tentando falar de Jesus para qualquer pessoa. Mas também eu reconheço, eu não sou nenhum escravo do dinheiro. Para mim há valores muito maiores e superiores que o próprio. Mas e agora, né? Eu estou certo ou estou errado? É uma bela pergunta. E que se a gente perguntar hoje em dia, quem vive igual os apóstolos viveram? Nem os chefes das igrejas vivem, né? Que deveriam ser o exemplo máximo para a gente. E que se a gente pensar, toda a obra de caridade assistencial, ela depende de dinheiro, em algum ponto. O fundamental é que a gente não tenha a riqueza ou o acúmulo de riqueza como o objetivo final. Ganhar dinheiro é importante, mas o que você vai fazer com o dinheiro é ainda mais importante. Direcionar isso de alguma forma. Foi até assunto da família aí na virada do ano, a mega da virada, quem ia ganhar, quem não ia, né? Aí disseram que tinha até medo de ganhar, né? E depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, olha, eu acho que eu também tenho. Apesar da vontade, eu ia ter um baita pepino nas mãos, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? De tudo que eu estou estudando, 300 milhões, do dia para a noite eu acordo com 300 milhões, o que eu vou fazer? A responsabilidade que eu ia ter em mãos, nossa... Aí eu ia pôr minha caridade à prova e a gente ia discutir isso aqui em outras palestras, né? Hoje dividir o que eu tenho é pouco, é fácil, é tranquilo. Mas 300 milhões, por incrível que pareça, quando se tem muito, parece que mais se quer ter, né? E curioso que nesse ponto, depois eu fui procurar outras referências, né? Há teólogos que dizem que a filosofia de Jesus, ela se aproxima muito com um filósofo anterior a ele, claro, que foi Diógenes, que pregava justamente isso e que viveu sem nada. Morava num barril, e até dizem que ele foi inspiração para o Chaves, lá do SBT, né? Morar num barril, ser simples, ser humilde, não ter absolutamente nada. Né? E que nesse sentido hoje a gente percebe que, nossa, Diógenes teria poucos adeptos. Jesus, na simplicidade do cristianismo, como ele pregou, o pessoal vacila bastante, a gente vacila muito, imagina dessa forma mais contundente. Né? E aí, voltando a Kardec, ele diz, ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Nessa parte eu gostei muito do que Kardec disse, e principalmente dele ter usado o termo faculdade. Na Bíblia, pelo menos nas traduções que eu li, diz que Jesus deu aos discípulos o poder. E aí, talvez seja perigoso quando usa a palavra poder, porque a gente tem a mania de maquiar isso e achar que é coisa de mágico, né? Jesus foi lá e ensinou alguma coisa para eles e que eles estalavam os dedos e tudo acontecia. Mas eles usam a palavra poder no mesmo sentido que Kardec usou de faculdade, que Jesus deu a eles a capacidade. Mas que sozinho eles também nada fariam, assim como Jesus sozinho nada fez. E que fundamentalmente o que Jesus ensinou para os apóstolos, e que ensina para a gente tenta aprender isso todo dia, 2000 anos depois, é a capacidade moral. É a construção do ser humano na essência, e não truques, né? Pedir para um aleijado levantar e andar é fácil. Curar ele é difícil. Ter a capacidade moral de ter esse poder sobre isso é o que é difícil, né? E aqui quando a gente fala da questão dos milagres, já ficou claro para a gente que é só a gente que não entende as regras do jogo ainda como Jesus entendeu, né?
para poder fazer esse tipo de coisa. Nessa hora, os apóstolos eles tiveram muita sorte de ter esse convívio tão próximo com o Mestre, né? E que vale uma ressalva, essa noite eu vou trazer um outro livro para complementar essa nossa ideia. E eu já citei ele aqui outras vezes, que é o livro Ave Luz. E que na introdução desse livro, ele disse uma coisa que eu acho muito legal e que me convenceu, né, e mudou a minha visão sobre os apóstolos. Que quando falavam que eles eram pessoas simples, pescadores, eu sempre imaginei pessoas chucras, assim, difícil, cabeça dura, que ia dar trabalho, sabe? Que tinha que ficar junto ali com Jesus porque, poxa, para ensinar ia ser custoso, e óbvio que não. Óbvio que não. A gente costuma pensar muito no pós-vida, nas vidas que a gente vai ter depois e esquece nas que a gente teve antes, né? E nesse livro eles elucidam muito e deixam isso muito claro, que os apóstolos eles vinham sendo preparados, todos eles, os 12, de uma forma muito especial. A missão deles não era pequena e nem pouca. E aí, lembrando o próprio Einstein, quando fala dos escolhidos e os capacitados, era isso. Primeiro, eles foram escolhidos e quando Jesus está no convívio deles, eles são ainda mais capacitados, né, para conseguir espalhar essa ideia do Cristo, essa linha ou essa ideia filosófica que a gente tem hoje para moldar ou para evoluir, para aumentar a nossa consciência moral, nossa capacidade de amar o outro como a gente ama a si mesmo. E aí continua Kardec. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. E aqui entra muito aquela questão da graça, né, de Deus oferecer aquilo. Muitas vezes a gente nem merece, mas Ele oferece e te entrega, porque é necessário. Tanto experiências boas, mas tanto quanto as más. É o famoso aprender ou pelo amor ou pela dor. Você fica enrolando, né, e não aprende a lição, o mundo se encarrega. Ou a gente mesmo, né, vai propiciando condições para que um determinado evento aconteça e esclareça de uma forma mais evidente para a gente. E esse alívio, quando Kardec cita, principalmente quando a gente pensa nesses milagres que Jesus operou, a gente fica muito ligado ao alívio material, né? Deve ser um alívio, um cego poder voltar a enxergar, um aleijado voltar a andar, ter uma filha que está morrendo e ela recuperar a saúde. É um alívio material instantâneo. Só que a gente nunca pode esquecer de que Jesus só não curava. Ele primeiro, e antes de tudo, ele precisava de que a outra pessoa quisesse a cura. Quisesse a cura. Tanto é que ele perguntava se queria. A pessoa, eu quero. Então, ali a coisa acontecia. E aí ele dizia que a fé da pessoa curou, ou seja, a própria vontade dela. Jesus foi só um instrumento de manifestação da vontade da pessoa. Mas que é necessário o nosso desejo, né? O nosso incômodo, o nosso desconforto e querer buscar algo diferente. E isso sempre chega para a gente, né? E que fundamentalmente depois desse alívio material, Jesus oferecia o consolo moral para a pessoa. Ou ele dizia para ela ir e não pecar mais, né? Mudar aquilo que era o comportamento dela, que provavelmente culminou naquele fim, da que ela acaba de se livrar, e que fundamentalmente para que essa pessoa parasse de fazer ou de se prejudicar como vinha fazendo. E aí, talvez, pelo menos dentro daquilo que eu acredito, seja a maior força do ensinamento de Jesus. É o alívio moral por trás disso. De você ser capaz de perceber que estava errado, de aceitar que estava errado e aí mudar depois de perceber o erro. Encontrar o erro na gente é fácil, a gente faz isso o tempo todo. Às vezes de uma forma meio masoquista, eu acho que é a palavra certa para isso. E que talvez a gente fica se punindo. Não, eu estou errado porque eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz o outro. E que não é esse
o caminho, né? A gente tem tanta compaixão pelo outro, pelo erro do outro, às vezes, e esquece de ter compaixão consigo mesmo. Jesus pediu para a gente amar o próximo, mas como é que eu vou me amar se eu não me perdoo dos erros que eu já cometi? Eu não posso ser complacente com os erros que eu estou cometendo. Tem que ver, aceitar, principalmente mudar. E aí está o conforto moral. Jesus, quando vinha pregar e sentava na mesa com prostituta, com pessoas, com pagões, etc., ele não estava muito preocupado com o que eles fizeram, mas ele estava preocupado com o que eles fariam depois dali, depois do encontro que eles tiveram com ele. Quando a gente busca Jesus ou o ensinamento dele numa palestra, numa missa, num culto, o importante é o que a gente vai fazer depois daquele encontro. É aí que está o nosso poder. E é aí que está o poder que Deus dá para a gente. E que Jesus foi um veículo fundamental para o nosso despertar, né? E talvez, pelo menos do meu humildíssimo ponto de vista, essa realmente é a verdadeira missão apostólica. Não só curar a pessoa, mas ser capaz de mostrar para a pessoa o que ela fez de errado e mostrar e fazer ela entender que basta ela escolher não fazer mais aquilo. Se vai ser fácil, provavelmente não. Ninguém aqui prometeu facilidade, inclusive Jesus, quando falou para os apóstolos, já avisou que eles seriam perseguidos, seriam mortos, mas nenhum fugiu, né, da brincadeira. E a gente, por muito menos, às vezes deixa de encarar a nós mesmos, né? Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, dele desse dom que Deus ofereceu, que Jesus capacitou eles naquele momento, né? Nem de especulação, nem meio de vida. E essa é a frase que Kardec encerra a passagem de hoje, e eu confesso que foi uma das que mais me gerou um conflito. Eu falei, poxa, eu não entendi. Porque até a parte ali que recomendava que não fizesse objeto de comércio, tudo bem. Não era para virar aquilo que Jesus combateu até no próprio templo, lá, profanar. Nem de especulação, ok, mas nem meio de vida. Isso para mim ficou confuso, porque os apóstolos viveram fazendo isso. Isso é o meio de vida deles e foi. Né? Talvez não no sentido de meio de vida de ganhar dinheiro com isso, de esbanjar riqueza, ou melhor dizendo, de acumular riqueza. E aí sim, né? Mas não fazer disso meio de vida parece ser contrário ao que Jesus pediu para eles, né? Então, nesse sentido, é importante a gente perceber que nessa hora, quando Jesus pede para eles não gerarem riquezas, não acumularem riquezas, mas no sentido de que eles tinham algo muito mais importante para ser feito. Que aí sim, ia ser independente do acúmulo de riqueza. E aí, em outras palestras a gente falou, né, da busca da verdadeira riqueza, despertar virtude nas pessoas. E que se isso tivesse uma retribuição monetária, poxa, eu não vejo ninguém melhor do que os apóstolos para saber usar esse dinheiro. E aí, retomando a ideia da mega da virada, né, eu não vejo ninguém melhor para ganhar do que um franciscano que cumpra à risca aquilo que São Francisco deixou de ensinamento. Porque esse eu tenho absoluta certeza que ia saber direcionar o dinheiro, ou pelo menos eu tenho profunda esperança de que ele saberia direcionar o dinheiro da melhor maneira possível. Porque ele já percebeu que o dinheiro não é dele. E a gente disse aqui outras vezes. O dinheiro está emprestado para ele. Ele é um intermediário da vontade de Deus, assim como Jesus o foi naquela época. Não é? Jesus, então, nessa hora, ele ensinou não só os apóstolos, mas deu um exemplo para a gente de saber viver em graça com a graça da vida. Saber utilizar aquilo que Deus deixou de abundante e que é tudo,
com a própria graça da vida. Essa leitura é o que eu trouxe do livro Ave Luz. Esse livro, então, ele discorre de ensinamentos e de conversas que Jesus teria tido com os apóstolos, assim como essa passagem do Evangelho de hoje, uma coisa mais particular, tentando sanar dúvidas que eles mesmos teriam. E a passagem de hoje é uma dúvida que Judas chegou e apresentou para Jesus, justamente por essa coisa do conflito. Ter dinheiro, não ter dinheiro, como eu vou ter dinheiro, vou seguir Jesus, que ele pede para não ter dinheiro, e agora? E ele, quando apresenta isso para Jesus, e essa preocupação dele com o acúmulo, Jesus responde, isso são palavras dele nesse livro. Seria falta de respeito a Deus, de nossa parte, ver na natureza somente miséria, nas coisas e em nós. E aí é importante, num momento em que às vezes a gente se acusa tanto de faltas, saber de vez em quando salientar e evidenciar aquilo que a gente tem de positivo. Não para inflar o nosso ego, mas para saber exatamente o lugar onde a gente está. Não se colocar acima, mas também não se menosprezar. Não existe carência de nada. Hoje existe carência de muito, de tudo. Mas Jesus disse que não existe carência de nada e com relação à criação. Deus sendo absoluto, como é que ele ia criar alguma coisa em que faltava? Não faz sentido, Deus, quando fez o mundo, jamais esqueceu de supri-lo com tudo que as necessidades buscam. Necessidades. O problema é que às vezes a gente quer coisa que a gente não precisa. E aí acha que é culpa de Deus, não te dá. Quando achas falta de alguma coisa em determinado estágio da vida, é porque ainda não tem olhos para ver. E aí está o grande ponto da questão, É a nossa imaturidade perante a nossa própria realidade. Eu não tenho tanta coisa. Talvez você esteja olhando para o lado errado. É a hora que a pessoa fica olhando na miséria. E fala, não, mas eu sou assim, eu sou assado. Só olhando os defeitos. E não percebe as suas próprias virtudes. A abundância é o padrão do amor. E aí eu fiz questão de grifar isso, porque, óbvio, quando a gente fala que Deus é a suma bondade, é o sumo amor, é o amor em plenitude, como é que ele vai criar alguma coisa que por si já é falida, que vive na miséria? Na verdade, parece-nos haver certas faltas para o homem, mas é uma falta aparente, porque o homem, na posição em que se encontra, é dado ao abuso. É como criança mal inclinada que precisa de mãos amigas para a tutela e, às vezes, para uma corrigenda. E aí, se a gente for buscar exemplo na nossa própria infância, tem aos montes. Alguém que é o responsável, seja pai, mãe, tios, avós, que vão te falar, não, agora não é hora disso. Olha o que você está fazendo com isso que você tem. Eu te dei tal coisa, você fez uma coisa indevida, agora você já não tem mais. Vai ficar sem. Quando aprender a usar, eu te devolvo. A água é encontrada em toda parte, desde que se saiba buscá-la. Ponto fundamental. Se você botar um cara no deserto e pedir para ele encontrar água furando o poço lá, ele vai morrer, achando que ele é um incompetente. Se você souber direcionar a vontade para aquilo que você quer, para o objeto de desejo, mas tendo em vista onde esse objeto realmente está, tudo fica mais fácil. Aí você vai encontrar. A água é encontrada em toda parte, desde que se saiba buscá-la. Judas, meu filho, todos os homens têm em suas mãos toda a riqueza de que precisam. E quando a criatura vai crescendo em entendimento, vai crescendo também em abundância. Foi o que eu disse. À medida que a pessoa entende e sabe compartilhar aquilo que ela tem, mais é dado a ela, porque não tem pessoa melhor no mundo para ter mais, para saber compartilhar.
Não é raro a gente ver exemplo, né? Às vezes as pessoas, moradores de rua, ganham comida, tem lá um cachorrinho do lado, o cara primeiro reparte a comida com o cachorro e depois come. Em casa a gente tem fartura, come e dá o resto pro cachorro. Aí você fala, quem está sendo mais caridoso e quem tem mais? Aí é que está o ponto. Judas, já tiveste a oportunidade de notar a riqueza que tens dentro de ti? Pergunta importante, para a gente fazer a todo momento. Se um homem soubesse o que pode fazer com o poder que dorme na sua alma, valores doados por Deus, nosso Pai, doados, a graça de Deus, ficaria feliz só com isso, que chamamos a riqueza das riquezas. E é o que a gente procura cada dia aqui, tentar um mínimo de entendimento para estar mais próximo disso, né? Dessa verdadeira felicidade. Os pensamentos podem atingir estruturas inconcebíveis, Judas, a ponto de tudo se formar pela sua simples vontade. E essa última frase explica aquilo tudo de milagre que Jesus fez. O cego queria voltar a enxergar. Jesus só foi um veículo para pegar essa energia da vontade da pessoa e transformar isso na realidade que ela pretendia viver. E para encerrar, essa frase eu já trouxe em outros momentos, mas hoje ela realmente faz parte da leitura aqui, né? Que ela é o parágrafo que completa a lição que Jesus está dando a Judas. E ele diz o seguinte, que o que compõe as coisas está disperso com abundância por toda parte, bastando uma ordem da qual o amor é a chave para que digas, faça-se aquilo, e aquilo se faça. Jesus, quando capacita os apóstolos, ele capacita os apóstolos no amor, mostrando para eles a verdadeira condição de se colocar na pele do outro, antes de agir, antes de falar, antes de pensar. Essa foi a verdadeira lição que Jesus deixou para os apóstolos e hoje a gente tem a chance, eu continuo tendo a chance, de melhorar esse nosso entendimento a respeito dessa ordem de amor. Para que não chegue o momento em que você faça-se aquilo só para atender, ou dar uma ordem para o universo só para atender a nossa vontadezinha, o nosso ego, sem perceber os desdobramentos daquilo, né? E como aquilo poderia atingir outras pessoas. E Jesus, ele encerra esse ensinamento aos discípulos, aos apóstolos, nessa passagem do livro Ave Luz, dizendo que é necessário que primeiro a gente seja rico por dentro, para que depois o nosso coração aprenda a direcionar os tesouros, a riqueza de fora. Aí já serve um pouco da lição, por que será que a gente não é tão rico hoje, né? Pensando naquilo que a gente já fez, talvez seja a hora da gente dar um verdadeiro valor para o dinheiro e saber usar ele como ferramenta, não como finalidade, como ferramenta, para alcançar valores e virtudes ainda maiores, mais elevados e superiores. O que eu havia preparado era isso. Muito obrigado, uma excelente noite. Que esse ano seja de muito aprendizado para a gente, né? E aprendizado e prática do aprendizado, começando por hoje. Muito obrigado.